Um pouco lenta. Agora sim. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Dando início, então, ao nosso encontro, se eu não me engano, é o nosso encontro de número 6 do curso de português, né? Só retomando até aqui o que a gente trabalhou, né? Eu sempre gosto, porque às vezes tem muita gente nova chegando e as pessoas não entendem mais ou menos como é que funciona esse curso. A ideia dele é a gente trabalhar a parte de morfologia, é a gente entender de uma vez por todas essa questão de morfologia. O que é morfologia? São as classes das palavras, né? Como elas se organizam em classes. Pronto, desculpa, apareceu uma notificação aqui no computador. Como elas se organizam em classes, ou seja, na língua portuguesa a gente tem 10 classes de palavras. E muita gente se enrola com algumas delas, né? Nós, nesse curso, nós já falamos de 3 classes: substantivos, adjetivos e artigos. Hoje a gente vai falar de 2, porque são 2 relativamente muito simples, mas que às vezes as pessoas confundem, principalmente os numerais, né? Que são os numerais e as interjeições. Aí começa a segunda parte, pesada, né? As outras 5 classes gramaticais, que vão vir classes gramaticais aí que geram muita confusão, digamos assim, né? Começando com uma mais leve, preposição, mas mesmo assim muita gente não consegue identificar preposições, verbos, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Os pronomes, os advérbios e as conjunções. Então, hoje, praticamente, a gente está encerrando assim essa primeira parte mais leve, mais tranquila, para depois a gente se debruçar um pouquinho mais nessas classes que, às vezes, acabam gerando mais confusão, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já aparece aí para todo mundo? Sim. Então, vamos lá. Começando a falar de numeral, né? Eu vou ter uma definição aqui de numeral, mas depois eu vou falar um pouquinho mais. Numeral é a classe de palavra variável que indica um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, por exemplo, tenho 4 celulares. 4 indica um número exato, né? Então, isso é um numeral, ele tem a função de um numeral. Outro exemplo, fui o 5º colocado no concurso. 5º é a posição que eu ocupo numa série. É um numeral, tá? E existem 4 tipos de numeral. A gente pode botar os 5 se entrar os coletivos, mas geralmente são 4 tipos de numeral. Os cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. E aí a gente vai ver, cada um desses é muito simples, o conceito de numeral é muito simples, mas é interessante para que a gente veja, principalmente, o uso desses numerais, que geralmente é onde o negócio pega. Os numerais cardinais são as formas básicas dos números que indicam quantidades. Alguns deles variam em gênero. 1, 2, 2, 300, 300. Então, assim, os numerais cardinais, gente, são os números que a gente conta. São os números contáveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 18, 25, 38. Esses são os cardinais. Alguns desses números, eles vão variar em gênero, outros não. Por exemplo, 18. 18 caixas feminino ou 18 pacotes masculino. Não vai variar. Agora, 300 pacotes masculino, 300 caixas feminino. Então, não são todos que são variáveis em gênero, são alguns que são variáveis, tá? Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões, e assim por diante. Nem todos, mesmo caso. 18 caixas e não 18 caixas. Então, alguns vão variar em número. Isso que é interessante. Não existe uma regra específica para te dizer assim, olha, esses variam em número, esses variam em gênero. Não tem.
Mas como são coisas muito próximas da nossa realidade, fica muito fácil a gente identificar aqueles que são variáveis ou não, né? A palavra ambos, aí vem uma questão interessante. A palavra ambos ou ambas pode ser considerada numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Olha aqui um exemplo. Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Nesse caso aqui, o ambas está se referindo a quem? A Joana e Beatriz. As duas. As duas é um numeral. Então, nesse caso aqui, ambas pode ser considerado um numeral também, tá? Então, assim, é uma característica bem interessante dessa palavra, dependendo do contexto que ela é aplicada, e geralmente em quase todos os contextos, ela vai ser um numeral, tá bom? Exemplo de numeral cardinal. Aí, como a gente já falou, 1, 2, 12, 20, 100, 1000, 1.000.000, 350, qualquer número contável é um numeral cardinal, ok? Seguindo, ordinais. Ordinal já te lembra o quê? Ordem, né? É uma sequência. Os numerais ordinais indicam ordem de uma sequência, ou seja, representam a ordem de sucessão em uma série, seja de seres, coisas ou objetos. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo isso são numerais ordinais. Eles vão variar em gênero, tá? Masculino e feminino, ou seja, primeiro, primeira, segundo, segunda, e vão variar também em número. Primeiro, primeiros, terceiro, terceiros. Então, eles variam em número e em gênero. Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem valor de adjetivo. São essas as situações, né? Vocês lembram quando a gente falou de adjetivo, que existem adjetivos substantivados? Nós falamos disso, né? O feio chegou em casa achando que não sei o quê. Feio é um adjetivo, mas nesse caso ele está substantivado por causa do artigo que está ali na frente, né? O feio. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Esse o feio é um adjetivo substantivado. Então, aqui também o numeral, ele pode possuir um valor de adjetivo. Por exemplo, primeira. Primeira a gente sabe que é um numeral ordinal, né? Só que olha aqui o exemplo. Compre carne de primeira, por favor. Então, neste caso aqui, esse primeira, ele possui um valor de adjetivo, porque ele está qualificando o tipo da carne. Tá? Então, ele não é, nesse caso, um numeral ordinal. Ele é um adjetivo. Exemplos de numeral ordinal. Primeiro, segundo, décimo, 21º, centésimo, milésimo, septuagésimo, quadragésimo, entre outros. O que acontece, de vez em quando, é que, assim, as pessoas não sabem a numeração ordinal. Por exemplo, você ficou você fez o concurso e sua posição foi a 174. Como é que se fala isso em ordinal, né? Não é muito o nosso foco isso, até porque isso já não é mais utilizado. Mas quando a gente tem, né? Décimo, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. E a gente sempre vai construir o número com o que vem logo após, ou seja, 84, 84º. Quando a gente trabalha a partir de 100, a gente vai fazer essa junção. Então, 154 é o 154º. 235 do 135º, né? E por aí vai. Então, é uma construção relativamente simples, desde que você saiba o primeiro, né? Do centésimo, tricentésimo, quadricentésimo, e por aí vai. É importante? É a famosa cultura inútil, né? Não se usa tanto. Eu acho que é fundamental saber até 100. Vocês sabendo até 100 é fundamental. Isso tem que saber. Até por uma questão que eu falo para vocês muito na questão de redação de língua portuguesa, é ampliar o vocabulário, né? Saber septuagésimo, quadragésimo,
octogésimo, nonagésimo. Isso é importante, tá bom? Prosseguindo. Numerais fracionários. Aí já está bem claro, né, pelo nome. O que é um numeral fracionário? É aquele que é uma proporção, é uma fração, é uma parte de um todo, né? Os numerais fracionários indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Por exemplo, lê-se 1/4, lê-se meio ou metade, 3/4, ou seja, tudo que representa uma parte do todo. Eles vão se flexionar normalmente em gênero masculino ou feminino, né? Em número, 1/4 de queijo, 2/4 partes de queijo. Que aí o pessoal fala assim, não são 2/4 de queijo? Tá, mas 2/4 o quê? São 2/4 partes, né? A parte. Então é 2/4 partes. Exemplos de numeral fracionário. Meio a metade, né? Aí eu quero chamar a atenção para uma situação. Eu estou meio cansado. É um numeral fracionário? Sim ou não? Acho que não. Não é. Sabe por que não é? Porque, neste caso, eu posso substituir por um pouco. Quando a maneira da gente saber se o meio é ou não é muito simples. Tenta substituir por metade. Comprei meio mamão. É numeral? Comprei meio mamão. Sim. Meio nesse caso. Sim. Sim. Como é que eu faço para saber? Substitui por metade. Comprei metade de uma mão. Realmente eu comprei metade de uma mão. Agora, estou meio cansado. Estou metade cansado. Estou cansado só da parte para cima, da cintura para cima. Não é o caso. Aí eu estou dizendo que eu estou querendo dizer que eu estou um pouco cansado. Isso é um advérbio, né? Então, a diferença do meio advérbio para o meio numeral é justamente essa. Meio advérbio a gente substitui por um pouco. Meio numeral a gente substitui por metade. E é assim que a gente descobre se é advérbio ou se é numeral. Tá bom? Então, exemplos aí. Meio ou metade, quarto, quinto, 1/10. O que é 1/10? Alguém lembra? 1/10. Ih, o pessoal está dormindo ainda. Tá certo que eu coloquei a aula bem cedo, né? Mas já dá para acordar aí, gente. 1/10 é o quê? Alô, alô. É um de 10? 1/10 equivale ao 11. Ao 11? É o 11, né? Entendi. A gente não fala assim, mas não é 11º? Sim, é 11º, mas também pode ser falado 1/10. 1/10 é a mesma coisa que a posição 11. Tá? Ele foi 1/10 na classificação, ou seja, ele foi 11º. Tá? 13avos, lembrando que 13avos sempre que a gente passa do 10, né? A gente usa a nomenclatura avos. Então, você tem 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10, e aí depois vem 1/12avos, 1/13avos, 1/14avos e por aí vai, tá? Então, é basicamente isso daí. 21avos, por aí vai. Claro que quando você tem números redondos, você pode usar o 20º, 30º, 40º e por aí sucessivamente, tá? Por exemplo, uma pergunta que geralmente o pessoal faz. Quando eu tenho a fração 2/11, 2/11, como é que eu posso falar isso? Eu posso falar 2/11avos, sim, mas assim, gramaticalmente correto seria a gente falar 2/1/10, tá? 2/1/10. Tem a mesma função do 11º, mas utilizado como numeral fracionário, tá? 1/10, 2/1/10. Ok? Tranquilo até aí?
Certinho. Então, vamos para os multiplicativos agora, que é o quarto tipo, né? O nome já fala, multiplicação. Relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica que determina o aumento através de múltiplos. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, né? Os multiplicativos são invariáveis, mas quando tem função de adjetivo, flexionam-se em gênero masculino e feminino e número singular e plural. Como assim? Olha um exemplo aqui. Dose dupla de elogios. Dupla é numeral multiplicativo. Só que o que acontece? Aqui ele tem uma função de adjetivo. Então ele vai se flexionar, não vai ficar duplo, vai ficar dupla, tá? Outro exemplo, duplos sentidos. Olha aqui como é que foi para o plural, né? Então são esses casos aqui que eles não têm a função de numeral, mas uma função adjetiva, tá? Exemplos de numeral multiplicativo: duplo, dobro, triplo, décuplo, um décuplo e um décuplo. Olha esse daqui, 13 vezes. Você fala 13, mas 13 no numeral ordinal, perdão, no numeral cardinal. Perceba que 13 vezes. 13 vezes é um numeral multiplicativo. Você está multiplicando por 13. Então, ainda que o numeral não esteja ali na sua forma única multiplicativa, como, por exemplo, o cêntuplo, que é 100 vezes, mas se aparece 13 vezes, ele também é um numeral multiplicativo, porque as duas palavras formam parte da mesma construção, 13 vezes. Ok? Tranquilo? Numerais coletivos. Existem substantivos que indicam quantidades exatas, como dúzia, né, que são 12 unidades, dezena, que são 10 unidades, centena, que são 100 unidades. Esses numerais são chamados numerais numerais coletivos, tá? Os numerais coletivos sofrem a flexão de número e gênero, de número normal. Então, dúzia, dúzias, dezena, dezenas, centenas, centenas. Outro tipo de numeral coletivo é a grosa, né? Uma grosa tem 12 dúzias, que equivale a 144 unidades. Então, todos esses são tipos de numerais coletivos, tá bom? Dezena, dúzia, centena, milhar, grosa, são numerais numerais coletivos. Ok? E, concluindo essa parte, como que se usa os numerais? E aí tem algumas questõezinhas que são importantes, né? A primeira é muito tranquilo, indicação de dias do mês, né? Quando indica dias do mês, utiliza-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, que é feito pelo ordinal. Então, assim, numeral para indicar dia do mês, a gente usa sempre um cardinal. 23 de janeiro, hoje é 6 de janeiro, né? O Natal é 25 de dezembro, a independência do Brasil é 7 de setembro. Então, a gente vai usar sempre um numeral cardinal. A exceção é o primeiro dia do mês. No primeiro dia, a gente sempre vai usar o ordinal. Então, é 1º de outubro, 1º de maio, 1º de abril, tá? Primeiro dia do mês é sempre indicado por ordinal. Então, gramaticalmente, é incorreto a gente falar, hoje é 1 de outubro. Não, hoje é 1º de outubro. Tá bom? Indicação de leis e decretos. E aí, quando a gente está estudando constitucional, né, quando a gente está estudando uma lei para um concurso, para alguma coisa, tem uma coisa que às vezes as pessoas se enrolam. Oi, Milene, pode falar. Milene? Oi, eu estava tentando botar o áudio aqui. Prof, Sim. quando a gente... tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Quando a gente vai fazer uma ata, é correto, então, a gente botar assim, ao terceiro dia, já que o número... a gente só pode botar número cardinal no primeiro dia, né? Aí, Exatamente.
Não, tá errado a gente falar o terceiro dia do mês tal. Você tem que botar aos 3 dias do mês tal e não ao terceiro. Aos Muito 3 dias do mês, fevereiro e tal. Ordinal a gente só usa para o primeiro. Tá? Os demais vão ser sempre aos 2 dias do mês de janeiro, parará, por aí vai. Ok? Bom, indicação de leis e decretos. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º. Depois a gente utiliza os cardinais. Então, assim, por exemplo, às vezes você está lendo o artigo 5 da Constituição. Artigo 5º da Constituição. O artigo 8. Artigo 8º. O parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Até o 9, a gente vai usar os ordinais. A partir do 9, ou seja, do 10 para cima, a gente usa, aí sim, os cardinais. Então, não é artigo 10º, é artigo 10. O parágrafo 15º, parágrafo 15. Tá? Isso é uma regra. A gente vai utilizar sempre os ordinais até o 9, e do 10 para frente a gente vai usar os cardinais. Coisa muito parecida aparece com indicação de século, capítulo, rei e papa. A diferença é que eu uso ordinal até o 10º. Até o 10º eu uso ordinal. Então, por exemplo, século III, capítulo 11, Luís XV, por isso que tem um Papa, né? João Paulo II. Uma vez um aluno me perguntou por que foi logo assim que o Papa, o antigo Papa, foi eleito, Bento XVI. Por que é 16 e não 16º? Né? Em espanhol, por exemplo, é 16º. A língua portuguesa ela estabelece que para indicação de reis, papas, né, o numeral que acompanha o nome ele é grafado em ordinal somente até o 10º. Então, por exemplo, nós tivemos o Papa Pio X. Tem, inclusive, uma praça no Rio que se chama Praça Pio X. Né? Até 10, a gente conta o ordinal. A partir do 10, por exemplo, é o Papa Pio X, depois é Papa Pio XI. Pio XI, Pio XII, Pio XIII. Né? João Paulo II, a gente teve João Paulo I, João Paulo II, aí vai ter João Paulo III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, João Paulo X. Quando chegar no 11, aí é João Paulo XI. Capítulo do livro, é capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Quando chegar no 11, aí vira capítulo 11. Então, diferença sensível entre século, capítulo e tudo, e lei e decreto. Lei e decreto é até o 9º, artigo, né? Livro, parágrafo, isso a gente usa até o 9º. Chegou no 10, vira 10. Para século, reis, papas, capítulos de livro, aí a gente vai usar até o 10º normalmente. Tá bom? O ordinal até o 10º. Ficou claro aí, gente? Sim. Bom, então com isso a gente acaba numeral. Vocês estão vendo como é que é simples? É muito simples, né? Só a gente relembrar e se atentar a essa regra aí que às vezes as pessoas se enrolam. Vamos então agora falar das interjeições, que também são super simples. Interjeição é só a gente lembrar, né? Interjeição é a palavra que expressa uma emoção ou uma sensação. E é sempre acompanhada de um ponto de exclamação. Isso daqui é uma regra. Interjeições acompanham um ponto de exclamação. As interjeições são consideradas palavras-frases, porque representam frases resumidas que podem ser formadas por... Aí vamos lá. Uma interjeição pode ser um som vocálico, né? Ai. Isso é uma interjeição. Percebam que a interjeição por si só, ela é uma frase, né? Mas uma interjeição também pode ser uma palavra. Droga, puxa, né? E percebam aí, sempre exclamação do lado.
Agora, uma interjeição também pode ser um grupo de palavras, que nesse caso vai receber o nome de locução interjeitiva. É quando a gente tem mais de uma palavra. Então, olha aqui o exemplo. Meu Deus, ora bolas. Essas duas palavras, elas têm a função de interjeição. Então, elas formam locuções interjeitivas. Ok? Vamos ver aqui alguns tipos de interjeição. Não é uma lista exaustiva, mas é só para que vocês vejam, né? De acordo com o tipo de emoção ou sensação que a interjeição expressa, ela pode ser classificada como. Então, a gente tem as interjeições de admiração. Uau! Uau, que bonito! Né? Ou então, nossa, que roupa elegante! Admiração. Advertência, cuidado, olhe, atenção, fogo, afugentamento, né? Fora, show, passa. Agradecimento, graças a Deus, muito obrigada, valeu a pena. Alegria, né? Oba, uhul, que bom. Alívio, ufa, ainda bem, puxa. Ânimo, coragem, força, né? Firme. Apelo, socorro, misericórdia, né? Tudo isso são interjeições. Aplauso, bravo, apoiado, ótimo, parabéns. Chamamento, ei, oi, né? Quando você está querendo chamar. Então, assim, eu preciso saber cada uma delas, qual é a função? Não. É só para mostrar a diversidade de usos da interjeição. E aqui tem outros. Concordância, sem dúvida. Ótimo. Ok, né? Pois não. Contrariedade, né? Droga, credo. Desculpa, perdão, foi mal. Desejo, oxalá, tomara, queira Deus, se Deus quiser. Despedida, adeus, até logo. Dor, né? Ui, ai, né? Dúvida, hã? Como? Percebam que o como pode ser uma interjeição, né? Como? Como assim? São interjeições também. Dúvida, dúvida eu acabei de falar. Espanto, nossa, caramba. Quer ver um outro exemplo? Sério? Isso é uma interjeição de espanto. Mesmo a palavra não tendo, né? Mas sério não seria um adjetivo, um advérbio? Não. Neste sentido, com ponto de exclamação do lado, é uma interjeição, tá? Estímulo, ótimo, vai nessa, siga, adiante. Medo, né? Socorro, que medo. Essa última aqui, Jesus, Maria e José, então são exemplos de interjeições. Satisfação, né? Oba, viva, saudação, salve, oi, alô, olá, silêncio, né? O próprio barulho, né? O é uma interjeição. Silêncio, chega. Todos são exemplos de interjeições. E conforme eu havia falado, a locução interjeitiva. Sempre que duas ou mais palavras juntas desempenham um papel de interjeição, elas são consideradas locuções interjeitivas. Então, aqui o exemplo, ó, ai de mim, puxa vida, Virgem Santa, valha-me Deus, cruz credo, quem me dera, todas possuem função interjeitiva, de interjeição, né? O conjunto de palavras tem uma função de interjeição, então são consideradas locução interjetiva. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? O conteúdo é bem simples de interjeição, né? Até porque a gente não tem... São duas classes gramaticais bem simples, que a gente consegue identificar muito claramente numa oração, e só precisa ter cuidado para aquela questão, que às vezes uma classe gramatical é usada com outro sentido. Então, é a única questão que a gente precisa ficar atento. Tá? Ficou alguma dúvida aí relativa a numeral e interjeição, gente? Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Acho que eu botei a aula muito cedo, o pessoal está dormindo ainda.
Bom, nossa próxima aula, no sábado que vem, aí já no nosso horário normal, para deixar que eu não vou botar vocês para acordar tão cedo, a gente vai falar de verbos. E aí começa, né? Não vamos ter uma aula só de verbo, né? Vamos precisar de mais uma, mas é muito importante, principalmente o pessoal que vai fazer prova de Camaçari, né, que é domingo que vem, sugiro que acompanhe essa aula de verbo, porque não vamos falar tudo de verbo, mas é a primeira parte, para que a gente entenda um pouquinho dos tipos de verbo, né? Identificar verbo é fácil. Agora, conhecer os tipos de verbo, falar um pouquinho sobre modos e tudo mais. Então, nossa próxima aula no sábado que vem, tá bom? 9 horas da manhã. Certinho? Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Se não temos mais nada, encerrando aqui, bom sábado para todo mundo e a gente retorna no sábado que vem às 9 horas. Ok? Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Prof, o senhor vai fazer para o IFE Baiano? Tchau. Oi? Fazer para quê? IFE Baiano? MP? IFE Baiano.